Eu estava falando de uma aplicação disso nos dias de hoje, né? A gente está falando da importância da disputa da narrativa de trazer um Jesus não branco, de trazer um Jesus que incluía as mulheres, porque guardadas devidas proporções, não importa, não importa onde isso começou, importa que isso reflete até hoje, inclusive nas nossas igrejas. Tudo bem. Inclusive as igrejas, sobretudo as igrejas históricas. Não, mas para nós hoje, importa que as mulheres não são ordenadas ao pastoreio, porque isso é um espaço só dos homens. As mulheres estão sempre na cantina, no máximo uma professora de BDF. Se você pode pegar uma igreja histórica qualquer e ver quantos % dos líderes são negros. Sendo que o Brasil, 50% são de pessoas pretas e 50% pessoas brancas, né? Lógico. Então, esse machismo estrutural, esse racismo estrutural, a homofobia estrutural, isso está refletido nas nossas igrejas. E o antissemitismo estrutural. Sim, então isso é o que importa para nós. Por que os nossos pastores, a grande maioria, são brancos? A não ser quem conseguiu quebrar com isso foi o movimento pentecostal e não pentecostal. Que é gigantesco. Aí já são aí eu tenho outras, nós teremos outras críticas, do né? evangelicalismo brasileiro, né? Gigantesco. Eu entendo, na verdade é o que existe, né? Veja, eu entendo a crítica, né? Mas, de novo, eu acho que assim, da mesma maneira que a gente pega textos antigos e homogeneiza uma cultura a partir de textos específicos, isso pode ser um problema grave. Eu acho que eu entendo a crítica e vou ser muito honesto com você. Entendo a crítica e uma parte dela, a gente pode até conversar depois sobre ela, porque ela é muito mais complexa do que cabe num programa desse aqui. Agora, homogeneizar o evangélico também é um problema. Não, mas eu não tô... eu sei que não, mas dependendo da maneira como a gente fala... Mas a gente pega 65 milhões, a gente pega 65 milhões de pessoas no Brasil e trata como se elas pensassem da mesma maneira. Isso não é... E eu não tô defendendo, eu não tô fazendo uma defesa. Eu sei que você não tá fazendo isso, mas pode dar margem a pensar. Né? Falando de estrutura, a estrutura evangélica brasileira é machista. A estrutura é racista, é homofóbica. Você estava falando agora do sofrimento do seu amigo, eu achei super tocante. Mas a maioria das pessoas, por exemplo, que eu recebo no meu Instagram todos os dias, no meu WhatsApp todos os dias, que querem se matar, são gays. São gays expulsos das nossas igrejas. São gays que são jogados ao inferno por causa de uma teologia homofóbica criada por nós, pastores. Não, isso é mais grave. Tá? E aí vou falar o seguinte, isso é mais grave do que até mesmo o problema individual do meu amigo. E de novo, a gente está de acordo nisso. Tá? Qualquer teologia que leve alguém a pensar, a tirar a própria vida, cara, no mínimo, para ficar bem na superfície, tá? Ela precisa ser repensada na maneira como ela está sendo elaborada. Né? Mas articulada. Mas acho que a dificuldade surge quando a gente, eu diria o seguinte, a gente abandona Jesus e pega as armas de Roma. Esse é o problema. Então o que eu vejo é o seguinte, é aquele negócio, até dentro do contexto judaico que eu conheço mais de perto, né? O sujeito vem de toda uma tradição fortemente antissemita, aí quando ele descola ele vira o quê? Judaizante. Aí ele quer botar peiote, né? Ele quer virar judeu porque ele acha que isso é mais importante do que ser não judeu. Então eu acho que existe um caminho assim, onde as pessoas ficam na teologia da bolinha de ping-pong, né? Ou você está do lado da mesa, ou lá ou cá, sem uma coisa de incluir realmente todo mundo debaixo de Cristo e da cruz, e entrando por um caminho que é só um caminho de polarização e conflito. E aí eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Essa é a minha opinião. E o problema, professor, aí e eu acho que existe uma coisa que precisa ser pensada, é que pior do que não levar a lugar nenhum é levar a um caminho muito equivocado. Sim. E levar a um caminho muito equivocado é o que eu penso que acontece. E aí, vamos falar bem francamente com a questão LGBT. Né? A questão LGBTQIA+, existe
situação dentro da cultura brasileira da qual os evangélicos fazem parte e às vezes são os culpados. Não fazem parte, não, eles são os culpados, acho que é a palavra. Vamos lá. A teologia do cristianismo é a culpada por essa homofobia que rege a nossa moral. Às vezes eles são os culpados, né? Às vezes eles são apenas uma parte, isso vai depender, tá? Perdi o fio da meada. Qual é a parte do brasileiro não cristã que é homofóbica? Qual é a parte do brasileiro não cristão que é homofóbica? Sendo que 86% do Brasil hoje são cristãos. Cara, não, então, mas aí eu vou te falar um negócio. E os 14 que não são já foram, aí eu vou falar um em algum momento. Primeiro, a gente tem pouca pesquisa populacional. Mas eu acho perigoso também, é a mesma coisa de falar assim, que todo mundo que é homofóbico bebe água também. Sabe? Esse tipo de coisa. Não foi isso que eu disse. Você entendeu o que eu falei? Quando a gente está falando de cristianismo no Brasil, a gente está falando de uma cultura. Não, mas esse pessoal não é nem católico, é espiritólico. Esse pessoal é místico. O brasileiro é cristão em que sentido? Depende oriundos do cristianismo. Né? Então, mas todos sincretizados. Mas eles são oriundos da Umbanda, são oriundos da tradição católica medieval, eles são oriundos de religiões do contexto indígena. Existe uma presença islâmica, aliás, a presença islâmica teve na Península Ibérica e deixou os seus traços. Então, quer dizer, isso é um negócio muito marcado. Por exemplo, existe uma escravidão enorme feita na África por outros africanos e até por muçulmanos. Ela não é nem mencionada, né? Então fica numa coisa assim muito... sabe que aquele negócio? Ó, aqui está o bom, aqui está o mal. Se a gente for por esse caminho, esse cara é romano, então ele tem que... Eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum, na minha opinião. Mas não é assim que é tratado hoje, dentro das nossas... Quando eu falo nossa, é porque eu sou pastor de igreja evangélica também, e eu acho bonito esse discurso, mas na prática ele só está funcionando de um lado. Eu posso até falar de uma experiência do Gustavo Mendes, que esteve aqui, que ele falou que passou por uma depressão profunda, porque ele é homossexual. Sim. E o pastor oprimia ele, que aquilo era errado, e ele se sentiu culpado durante muito tempo, e ele contou a experiência daqui, foi muito chocante. E isso acontece, e não é um caso isolado. E assim, ó, isso acontece... Mas qual é a solução, então, para o Gustavo Mendes, numa igreja tradicional? A solução para o Gustavo Mendes numa igreja tradicional não é a questão é como que essa igreja tradicional tem que se repensar para que casos... Mais perto. Desculpa. A solução para o Gustavo Mendes numa igreja tradicional não é o caso. O que precisa é achar a solução para a igreja... O que precisa é achar a solução para a igreja tradicional, porque se ela está provocando no Gustavo Mendes esse tipo de problema, ela tem problemas. Mas o Gustavo Mendes, eu recebo 10 Gustavo Mendes todos os dias. Eu também. Então qual é a questão? A questão é que existe uma estrutura, então, a gente concorda que existe um recorde de suicídio de pastores. Nos últimos 2 anos, a quantidade... Sim, nunca aconteceu desse jeito como aconteceu nos últimos anos. A pergunta é quem é que está causando esse suicídio de pastores? São as ovelhas que são muito chatas e complicadas? É o sistema? Mas aí você tá equiparando um pastor, como um pastor é tratado na igreja, como um gay é tratado na igreja? Então, eu lido com pastores sufocados em igrejas. Não, eu conheço vários, eu sou um deles em momentos da vida. Eu conversei recente. Mas você acha que o pastor, vamos lá, a figura de um homem pastor, ele é tão atacado quanto um homossexual na sociedade? Não, com certeza não. Então é isso que eu estou falando. Então, assim, qual é essa estrutura que leva os homossexuais a alguns se matarem, outros... Igual depressão. Qual é essa estrutura? É uma estrutura que funciona com muita exigência comportamental específica e moral, pouca graça. E pouco conceito de amor incondicional e de restauração. Por isso que eu acho que não é só o homossexual, tem uma situação mais complexa e mais difícil, com uma sensibilidade maior, mas tem outros elementos que entram nisso aí e sofrem desse sistema. E muitas vezes a igreja é responsável por isso. E essa meia-culpa, ela precisa ser feita. E eu não estou dizendo que não. Meia-culpa? Meia-culpa. Meia-culpa. Né? Quando você fala meia-culpa é porque tem a culpa do outro lado também. Não. Não é meia. Eu entendi meia-culpa. Não, é um meia-culpa. Faz assim, ela assume minha culpa, tá? Eu entendi o meia. Então, essa meia-culpa, ela precisa ser feita.
E assim, ninguém, não sei. Mas eu, pelo menos, o professor Sayão, tenho certeza que a gente não está fazendo o caso de que a igreja precisa ser defendida. Defendida nesse aspecto. Entretanto, se a gente está tentando identificar quais são os elementos que levam uma família ou uma igreja a tratar mal alguém da população LGBT, a gente precisa reconhecer que esses elementos são multifatoriais. Não é exclusivamente teológico. Se tem um problema teológico, vamos ver qual é a elaboração teológica que está levando isso a esse problema. Mas não é exclusivamente teológica. Mas não é só teológica, é teológica, é pastoral, é de praxis. Mas não é exclusivamente religiosa também. É da vida da igreja. Mas não é exclusivamente religiosa também. Se a gente está querendo identificar essas estruturas, e existe um problema estrutural, eu não tenho dúvida, a gente precisa levar em consideração as questões religiosas, mas elas não são exclusivamente teológicas e religiosas. Te dou um exemplo. O que rege a moral? Peraí. Eu te dou um exemplo disso. Tá? Eu estudei economia numa faculdade em que eu era o único evangélico na minha turma, né, no meu ano. Tá? Eu era o único evangélico. E olha, talvez num grupo de 100 pessoas, 50 alunos de administração, 50 alunos de economia, a gente tivesse talvez 4, 5 cristãos. O resto era agnóstico ou ateu. E cara, o que tinha de homofobia naquele lugar era brutal. Você me perguntou se na população agnóstica isso acontece? Muito. Acontece. Não, mas pega aí. Essa não é a resposta da minha pergunta. Esses agnósticos ou ateus, eles têm uma moral. E essa moral foi construída por uma... Também religiosamente, mas não unicamente. Porque vamos lá, vamos tirar todo o conceito divino, vamos tentar extinguir... Tira Deus da nossa cabeça. Qual seria o problema de um homossexual? Tira Deus da nossa cabeça. Tira Deus da jogada. Tá. Tira Deus da jogada. Qual é o problema? Victor, esquece do microfone. Você quer que eu construa uma ética kantiana para chegar nisso? Não, vamos mais simples. Vamos simples aqui. Qual seria o problema de um homossexual a não ser o pecado de Papai do céu fez homem com mulher. É Adão e Eva, não Adão e Ilvo, né? Como dizem por aí. Não existe. Todo o problema homofóbico é a questão de uma moral partido de um monoteísmo. Pode ver que as religiões monoteístas são homofóbicas. Você tem várias tribos indígenas e outros que não toleram a homossexualidade. E não toleram outras coisas, não toleram o nascimento de gêmeos, não toleram uma série de coisas. Exatamente. Então, acho que toda coisa que ela é diferente de um grupo, ela se mostra com a interpretação da estranheza do grupo maior. Então, toda vez que você tem um elemento diferente, mas por que o homossexual é diferente? Essa é a questão. Porque... O que tornou a nossa moral enxergar o L... Porque se a gente fosse pegar o LGBTQIA+, ele já nem seria mais uma minoria. Não, tudo bem. Tirando as pessoas que são asfixiadas e não podem... Não, tudo bem. O vulgo sair do armário... Seria uma maioria que foi minorizada ou menosprezada. Então, no contexto de hoje, mas, por exemplo, eu me lembro de uma senhora que eu conheci que tinha 81 anos de idade. E isso aconteceu há uns 20 e poucos anos atrás. Quando eu entrei nesse assunto com ela, ela falou: eu nunca imaginei que isso fosse verdade, achei que era brincadeira. Ela se mostrava desconhecedora. Então, em certos ambientes, certas coisas não são encontradiças. Quando esse elemento aparece, o grupo social tende a uma estranheza e reage. Isso não é exclusividade da tradição cristã. Isso acontece em vários ambientes do mundo com elementos que são minoritários na experiência social. Não é da tradição cristã, é da tradição religiosa. A religião que gera essa moral que faz em algum momento a gente falar: não, isso aí está errado. Por quê? A pergunta é: por que está errado? Me dá um motivo que não seja moral religioso que estaria errado. Me dá um motivo. Não tem, não existe. Tá. Toda homofobia tem a sua gênese numa moral religiosa. E se não for, por favor, me respondam. E se nós, como pastores, lideranças, lógico, nós somos só 3 aqui de pastores, líderes, não podemos falar por todo mundo, mas se a gente não repensar nossas estruturas da igreja para incluir sem o mas, porque a gente inclui, mas tem o mais. Não, você é bem-vindo aqui, mas eu não faço seu casamento. Mas você não sobe no altar, porque o altar é santo, é só eu, hétero,
que possa estar lá. Mas, então, assim, se a gente não repensar as nossas igrejas, que não consigam incluir a população LGBTQ+, sem o mas, isso só vai continuar se reproduzindo.